Tudo bom, galera? Esse então é o vídeo tutorial da sua planilha de preço teto que você acabou de adquirir, tá bom? Esse vídeo vai estar disponível para antes de você obter o PDF, né? Antes dele estar em tua posse. É, mas se você não assistir ele agora antes de obter a planilha, antes de obter o PDF, lá dentro da planilha vai ter o link desse vídeo disponível também, então você vai ter que assistir alguma hora ou outra, né, para aprender a utilizar a planilha, né. Você tendo o PDF em posse, então, vamos abrir ele aqui, vai ter algumas informações iniciais que você precisa saber, né. Primeiro, você precisa ter uma conta do Google logada, né. Você vai entrar aqui no seu navegador, você vai pesquisar em planilhas Google, né? Vamos entrar aqui no primeiro resultado da pesquisa. Se você não tiver uma conta no Google logada, você vai criar a conta aqui agora e vai entrar nessa tela aqui. Você estando nessa tela, já está tudo certo, ok? Segundo, você vai entrar no link que está disponível aqui dentro do PDF que você vai ter na sua posse, tá? Vamos entrar no link e a gente vai ser direcionado direto para a tabela de preço teto. Está aqui disponível o vídeo tutorial, se você tiver vontade de acessar novamente, né? Pode clicar aqui e assistir o vídeo quantas vezes você quiser para você ter um entendimento completo. Aqui a gente vai ter três tabelas de preço teto para você aprender a utilizar. Primeiro passo é fazer uma cópia dessa tabela, tá? A gente vai vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. Eu vou renomear aqui para cópia para gravação. Você coloca o nome que você quiser, ok? Cópia para gravação vai abrir diretamente então uma cópia salva já no teu Drive, tá? Na tua conta Google, né? Você já pode fechar essa daqui, que você não vai conseguir editar ela, porque ela vai estar protegida aqui. Essa é a planilha que todo mundo vai ter acesso, né? Vamos fechar aqui então. E essa aqui é a sua, tá? Até se você não quiser mais ver esse tutorial de novo, você pode apagar essa aba aqui, tá? Mas se você quiser deixar ela disponível, deixa aí. Vamos lá. Primeira tabela então. A primeira tabela é a tabela de preço teto para ações, tá? Essa é uma tabela que faz o preço teto em cima do lucro projetivo. Então é sempre em cima da projeção de lucro anual. Primeiramente, você tem que identificar dessa empresa que você quer fazer o preço teto, você tem que saber em cima do que ela paga os proventos. Ela paga os proventos dela em cima do lucro IFRS, ela paga em cima do EBITDA ajustado, ela paga em cima do lucro líquido regulatório, né? Então você tem que saber em cima de qual dado essa empresa paga os proventos para você buscar essas informações no site do RI da empresa, tá? Não recomendo você buscar esses dados no Google, não recomendo buscar no Investidor 10 ou Status Invest, por exemplo. Então vamos lá, para você aprender aqui, eu vou fazer uma então e você vai acompanhando como é que a gente vai fazer, tá? Como exemplo aqui, eu vou utilizar uma empresa que muita gente conhece, muita gente tem em carteira, que é o Banco do Brasil, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, ele não é recomendação de compra ou de venda, tá? Todo o conteúdo desse vídeo é somente informativo para você aprender como utilizar essa tabela, tá bom? Então, com esse pensamento, vamos continuar. Eu vou colocar aqui então, sempre nos quadros amarelos, eu deixei a observação bem grande aqui, lembre-se de editar somente os quadros em amarelo, ok? Então tá aqui, a gente precisa editar ação, o yield alvo. O que é o yield alvo? É quanto de yield, qual a porcentagem de dividendos em relação à cotação a gente quer receber dessa empresa no valor anual, né? Qual o yield anual a gente quer receber dessa empresa? O payout, que é quanto do lucro essa empresa, quantos por cento do lucro essa empresa paga para os seus acionistas, o número de papéis, então quantas ações essa empresa tem, né, distribuídas, e qual o lucro projetivo, né, a projeção de lucro para o ano. Então lembrando que pode ser o lucro projetivo, pode ser o lucro IFRS, pode ser o EBITDA ajustado, ou pode ser o lucro líquido regulatório, tá? Então a gente vai trabalhar então aqui com o Banco do Brasil. Vamos colocar aqui então o ticker, tem que colocar corretamente. BBAS3. Ó,
a tabela já vai puxar a cotação sozinha, tá? Se ela tiver o finalzinho, se não for ordinária, se ela for preferencial uma unit, é só você colocar aqui certinho que ela vai puxar, tá? Vamos por exemplo, botar a Taesa aqui, porque o Banco do Brasil não tem a preferencial a unit, né? Vamos botar a TAE 11, ó. Tá aqui, puxou a cotação. Botar a TAE 4. Puxou a cotação certinha também, tá vendo? Mas a gente vai fazer aqui o exemplo com o Banco do Brasil. Colocamos aqui, puxou a cotação, puxou a tendência, né, do gráfico da cotação. Essa tendência aqui você vai conseguir modificar nesse quadro aqui. A tendência intervalo em dias, você pode colocar aqui o ano, 365. Você pode colocar 30 dias, né? Eu gosto de colocar 7 para ficar mais fácil de acompanhar ali na última semana qual foi o comportamento dessa ação, né? Para quem sabe ler o gráfico, né? Para quem sabe quiser mais ou menos prever, tá aí disponível, né? Mas vamos nos focar aqui ao restinho aqui da tabela. Então vamos lá, já colocamos a ação, já escolhemos. Vamos para o segundo dado, que é o yield alvo. Do Banco do Brasil, eu espero receber, vamos dizer, 10%, né, de yield alvo. Vamos colocar aqui 10%. E agora eu preciso desses três dados aqui, que é o payout, número de papéis e o lucro projetivo. Onde que a gente vai encontrar isso? Geralmente no RI da empresa, tá? Vamos lá então. Vamos pesquisar aqui. BBAS3RI. Pode ver que já está até marcado aqui, porque já constei antes, né? Dentro do RI a gente vai entrar no site e a gente vai encontrar a maioria das informações em fatos relevantes, comunicados e avisos, né? Algumas empresas não vão te dar projeção de lucro, então você vai ter que pegar aqui, entrar na central de resultados, né? Verificar em cima dos últimos resultados do primeiro trimestre de 2024 ou o anterior, o terceiro trimestre de 2024, pode pegar o lucro do ano passado e fazer uma projeção do lucro para esse ano, né? Então você tem que levar em consideração todos os acontecimentos que estão rolando aí no Brasil, né? Então voltando aqui para os fatos relevantes, nós temos aqui o payout, já está bem aqui para a gente, né? Deixa eu abrir aqui. E também temos, ó, algumas empresas deixam de mão beijada para a gente a projeção. Vamos clicar aqui, abrir também esse arquivo. Então temos aqui o Banco do Brasil, a equipe lá dele já projetou um lucro de 37 a 40 bilhões para o ano de 2024, né? É na casa dos bilhões. 37 a 40. Então vamos colocar esse dado aqui sem ser muito otimista, mas dentro do esperado. Vamos colocar 37 bilhões e 500 milhões. Tá? Lucro projetivo, 37 bilhões e 500 milhões. Agora a gente precisa do número de papéis. O número de papéis a gente pode pegar no site do Investidor 10, não tem problema. Vamos lá no Investidor 10. Vamos procurar aqui o BBAS3. Aqui nessa telinha você pode clicar aqui em contábil, ela vai te jogar lá embaixo e é um pouquinho para cima. Informações sobre a empresa, a gente tem aqui então, ó, número total de papéis, o valor arredondado, né, já após desdobramento, que é 5 bilhões e 730 milhões. Vamos colocar lá na tabela. 5 bilhões 730 milhões de ações disponíveis, né? Certo? Vou fechar aqui porque eu não vou usar mais. E aqui a gente abriu o payout, né? Aqui ela fala o seguinte: o conselho de administração aprovou a proposta de elevação do payout de 40%, que era 40%, para 45% no exercício de 2024, né? Que vai ser em cima do JCP ou dividendos, vai sempre pagar o payout de 45%, certo? Então a gente já tem esse dado também. Vamos colocar aqui, payout 45%. Então, completando esses campos em amarelo, a gente já tem tudo que a gente precisa para descobrir o preço teto de uma empresa. A gente tem aqui, ó, o PL projetivo, já descobre o DPA, que é o dividendo por ação, já descobre o LPA, que é o lucro por ação, e através desses dados ela gera o preço teto, né? Que em cima desses dados que a gente alimentou na tabela,
o preço teto seria R$ 29,45. A cotação fechou o mercado a 27,62, então ela está abaixo do preço teto, né? Você tem uma margem de segurança de 6,63. Vamos dizer que você quer exigir um pouco mais dessa empresa, 10% é pouco. Vamos dizer que você quer 11% dela. Se você quiser 11% dela ao ano, o seu preço teto já cairia para 26,77, né? Estando abaixo da última cotação. Então já você teria margem negativa, não seria interessante comprar porque está acima do seu preço teto. Certo? A gente então aprendeu como utilizar essa tabela aqui. Vamos então para a segunda tabela. A segunda tabela ela é para preço teto de fundo de tijolo, tá? Para fundo de tijolo com prêmio de risco. O que isso quer dizer? A gente vai avaliar o fundo de tijolo, vai fazer o preço teto dela, levando em consideração que os fundos de tijolo tendem a valorizar pelo menos a inflação no ano corrente, né? Depois de um ano a gente espera que ela valorize pelo menos a inflação. E esse fundo imobiliário ele tem que nos dar o retorno maior do que vamos dizer assim, o melhor da renda fixa atualmente, né? O mais badaladinho atualmente, eu creio que seja algum Tesouro IPCA. Vamos dar uma olhadinha no site do Tesouro. Tesouro Direto. Vamos verificar aqui quais títulos nós temos, né? Um prefixado, um Tesouro IPCA. Então vamos lá. Creio que o mais badaladinho agora seja um IPCA mais 6,13 aqui. Então aqui na planilha a gente vai pedir então o IPCA mais 6,3%. Tá, e a gente precisa pôr o IPCA em algum lugar? Não precisa, tá? Porque a gente, como eu disse, então a gente acredita que a empresa, a gente espera pelo menos que o fundo valorize pelo menos a inflação, né? Então a gente vai colocar aqui a mais somente o bônus, né? Quais fundos a gente vai colocar aqui? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui o HGBS11, é um fundo de tá na base dos R$ 200, né? Um fundo grande. A gente vai completar aqui com o ticker do fundo, o dividendo anual ou um dividendo projetivo e o prêmio que a gente espera desse fundo, tá? O dividendo anual a gente vai ver os dividendos que esse fundo pagou nos últimos 12 meses. E o projetivo é o que a gente espera que ele pague, né? O que a gente vai fazer uma projeção do que a gente acha que ele vai pagar, né? Onde que a gente vai encontrar esse dado? Eu acho o site do Status Invest muito bom para a gente procurar esse tipo de conteúdo. Ele é mais fácil de você encontrar. HGBS11 e ele vai mostrar bem aqui já no comecinho esse dividendo, ó. Aqui em Dividend Yield, ele vai mostrar nos últimos 12 meses pagou 21,45. Vamos colocar lá então, dividendo anual 21,45, certo? Aí, esse é o prêmio, é o que você espera ganhar em cima desse fundo. Levando em consideração que você, ao invés de estar investindo na renda fixa, né, no tesouro, você está investindo na renda variável, nós esperamos receber um prêmio por isso, né, um prêmio de risco, né? Então, para fundos que oferecem menos risco, a gente pede em média de 2 a 3%. E fundos que oferecem mais riscos, você pede mais, pede 5%, pede 6%, né? Do HGBS eu vou colocar 3% como um bônus o prêmio de risco, né? Eu pedindo 3% como prêmio de risco, o preço teto desse fundo foi para R$ 234,94, estando a cotação em 220. Então ela estaria dentro do preço teto, né? Se eu pedir um pouco mais, vamos dizer que eu quero 5% dele. Sempre se atente a manter a porcentagem aqui, tá? Se eu quiser 5% dele, ó, já vai jogar o preço teto para R$ 192,72, ela estando mais barato do que a cotação, né? Então não é interessante comprar nesse momento se você quiser um prêmio de 5%, né? Se você quiser um prêmio de 4%, tá quase. E se você quiser 3,5%, já dá para comprar, né? O preço teto seria R$ 222,74.
está dentro do que a gente espera, né? Vamos colocar mais um aqui, porque isso daqui é fácil colocar. Vamos colocar o XPML 11. XPML 11. Vamos lá no Status Invest, vamos colocar aqui o XPML 11, que é um fundo de shoppings, né? Ó, nos últimos 12 meses ela pagou de dividendos 10,37. Vamos colocar aqui 10,37. E como prêmio de risco, vamos colocar também uns 3,5%, né? Ó, 3,5%. O preço teto é 107,68, estando abaixo da cotação atual, tá? Vamos diminuir o prêmio, 3%, ainda abaixo, 113,58, a cotação 116,69. Então, baseado nesses cálculos aqui, você pode fazer a precificação dos seus fundos para saber se está na hora de você comprar ou não, né, para você obter a rentabilidade que você espera, certo? Agora, para a terceira tabela, é para você fazer cálculos rápidos, tá? Eu não recomendo muito você comprar em cima desses cálculos aqui, mas se você tiver interesse, está aqui disponível, né? Se alguém tiver dúvida, se você quiser mostrar para alguém, tem aqui o preço teto em cima de dividendos, de ações, de fundos imobiliários e o preço do método Graham, né? Para verificar se a empresa ainda pode ter valorização, né? Vamos colocar aqui então, vamos começar por exemplo, vamos pôr a empresa Copasa, né? CSMG, que é a empresa de saneamento, né? A cotação atual dela está em 19,60. Aqui eu vou precisar dos dividendos anuais dela. Vamos pesquisar aqui no Status Invest também, CSMG3. Nos últimos 12 meses, então a Copasa pagou 3,14 de dividendos, né? Vamos colocar na tabela, 3,14. E eu espero receber da Copasa mais ou menos 10%, né, de yield, que é uma estatal também. É uma estatal de qualidade, mas eu espero receber 10% por assumir esse risco, né, de investir na empresa estatal. Olha, então, baseado no cálculo de preço teto em cima dos dividendos, o preço teto dela seria 31,40, né? A cotação está 19,60. Você teria uma margem de 60,2%, né? Então, se você aqui vai mudar se você mudar o yield que você quer, tá? Vamos colocar, por exemplo, 15%. Ó, ainda está com preço teto de boa. Preço teto 20, cotação 19. Aumentar para 16, 19,63. Ainda está 17%. Aí o seu preço teto já está abaixo da cotação, né? Então vamos lá. O próximo é para fundos imobiliários. Vamos colocar aqui novamente o HGBS 11. Os dividendos, vamos olhar aqui atrás, pagou 21,45. 21,45. E o yield que eu espero dele é pelo menos 10%, né? Para receber 10%, eu teria que pegar a R$ 214,50, né? Então, dessa forma aqui, ó, ele está dizendo que não é interessante, né? A cotação está mais cara. Se eu diminuir para 9, já está dentro, né, do cálculo, né? É uma diferença bem grande. Se você botar isso daí na longo prazo, 1% dá muita diferença. 9,5% ainda está dentro do preço teto. Então vai depender da tua exigência em cima do fundo. E o terceiro é o método de Graham, né, para saber se a empresa ainda pode valorizar. Vamos colocar aqui a Copasa, então, que a gente já percebeu aqui que para receber 10%, o preço teto dela é bem mais alto. Vamos ver aqui se ela, baseado no cálculo de Graham, ela pode sofrer valorização. CSMG. Aqui a gente vai precisar de outros dois dados, que é o valor patrimonial por ação e o lucro por ação, tá? VPA, LPA. Onde a gente vai encontrar esses dados aqui? Um local muito bom é lá no Investidor 10. Lá no Investidor 10, vamos pesquisar aqui a Copasa. E a gente tem aqui um quadrinho que dá todos esses dados, ó. Esse aqui, ó, nos indicadores fundamentalistas. Então tá bem fácil aqui, ó. VPA, LPA, muito fácil. VPA 20,39, vamos colocar na tabela. VPA dela 20,39. Quanto que é o LPA? 3,66. 3,66.
A cotação atual 19,60. Baseado nesses dados aqui, o método de Graham ele fala que essa empresa tem um valor intrínseco de R$ 40,98, né? Ela ainda então está na condição de pode valorizar, né? Isso vai depender, é claro, da gestão da empresa, né? E do resultado dela. Vamos diminuir aqui o valor patrimonial por ação. Vamos colocar que seja só um, só para teste, tá? Ó, então, o valor intrínseco dela seria R$ 9,00 e a cotação está 19. Quer dizer que ela já está precificada, ok? Então, creio que a gente já mostrou aqui para você como utilizar todos os campos da tabela, tá certo? Façam um bom proveito, invistam muito na sua aposentadoria, né? E bons estudos.